Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin, canal novo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e curte esse vídeo caso faça sentido para você. Hoje, uma leitura para o coletivo de Chamas Gêmeas. Lembrando que essas leituras são coletivas, então pode não ressoar com você. Se você precisa de uma leitura particular, tem na descrição do vídeo os meus contatos. E vamos lá, vamos abrir essa leitura. 3 cartas na mesa, já caíram. Cavaleiro de Ouros. Tem aqui uma resistência. 7 de Ouros. E a Imperatriz. Então, tem alguém aqui com bastante resistência no movimento. Se movimenta lentamente, tem alguém na espera. E tem uma energia de amor, de abundância. Tem aqui a Imperatriz na mesa. Uma carta que representa a Afrodite, planeta Vênus. Uma carta bem bonita. O Enforcado. Tem alguém preso aqui. É aquela coisa, né? Ama, mas não consegue sair do lugar. Tá esperando algo acontecer para se mexer. Ou tá esperando ter certeza do amor, eu não sei. Vamos ver o que mais que aparece aqui. 2 de Copas. Ás de Ouros. E Rei de Copas. Bom, então se você estava aí na espera, se tinha alguém parado, a tendência é esse afastamento acabar, né? Tem uma nova oportunidade acontecendo aqui, alguém olha para os próprios sentimentos e pode se movimentar, ainda não tem energia de movimento, mas pode ser que mesmo parado a sua contraparte esteja reconhecendo o vínculo, né? Esteja reconhecendo a natureza desse sentimento, esteja reconhecendo esse vínculo de amor de alma. O 5 de Paus cortando com o Cavaleiro de Ouros. Alguém está resistindo porque sente um conflito interno, ou está passando por conflitos na própria vida, né? E por isso não consegue se movimentar muito rapidamente. E o Cavaleiro de Ouros, ele é muito cuidadoso, né? E ele não quer gerar conflitos com as pessoas próximas. O 8 de Copas cortando com 7 de Ouros. A tendência aqui é alguém virar as costas e se afastar. Então, pode ser você que está na espera e você dizer assim, olha, já faz muito tempo que eu tô esperando e eu já dei tudo que eu tinha que dar, eu já fiz a minha parte e agora eu viro as costas. Isso pode ser a energia do divino feminino, né? Diante dessa lentidão do divino masculino. Ou pode ser também o oposto, né? Pode ser um divino masculino que está esperando e ainda não recebeu o que gostaria do divino feminino. É que depende muito, pode ser que você seja um divino masculino que já despertou. Tudo depende de quem despertou antes. Então eu acredito que essa energia aqui do 8 de Copas seja de quem despertou primeiro e já fez de tudo pela conexão e resolve viver a própria vida. O Imperador cortando com a Imperatriz. Então temos aqui o casal, a Imperatriz e o Imperador, né? É o que os divinos femininos esperam, que o Imperador tome o seu lugar, né? Que o seu divino masculino haja como imperador, que ele tome decisão, que ele trate o seu divino feminino como ela merece ser tratada. Mas lembrando que a Imperatriz, ela precisa primeiro se colocar no seu lugar, né?
Ela precisa ela mesma se reconhecer como uma imperatriz, como alguém que tem todo o poder de atração, né, para esse imperador. A torre cortando com um enforcado. Então, alguém que tá aqui ainda, né, esperando alguma coisa acontecer, vai acontecer. E o que vai acontecer é uma ruptura drástica. Se tem divinos masculinos aí em relacionamentos, pode ser que tudo esteja ruindo, pode ser que os relacionamentos kármicos finalmente finalizem. Para que ele não invente mais desculpas e fique parado no lugar onde ele tá. E a torre vem justamente para que ele veja as coisas de outra forma, para que toda a segurança que ele achava que tinha vá por água abaixo, né? O valete de ouros cortando com 2 de copas. Aqui é ainda depois dessa ruptura, né? Depois dessa torre, ainda o divino masculino vai planejar, vai olhar as coisas com muito cuidado para essa união, vai observar, vai planejar, né? Como que eu vou me unir a essa pessoa que eu amo. Muitos divinos masculinos têm muito medo dessa conexão, por ser algo muito diferente, por ter muitas diferenças aí, né, de idade, por ter muitos obstáculos, né? E aí é o momento em que o divino masculino analisa, observa e planeja os próximos passos. O Ás de paus cortando com o Ás de ouros. Mas tem aqui uma certeza, né, de que essa conexão é real. Tem aqui o surgimento da paixão. Tem uma faísca aqui de inspiração, né? Então, a partir do momento em que ele começa a olhar para essa conexão como algo que tem valor, ele deixa acender essa faísca dentro dele. O Papa cortando com o Rei de Copas. E aqui ele é confrontado em relação aos seus próprios valores e aquilo que ele sente. Então é bem isso, né? Às vezes o divino masculino, ele tá olhando assim, falando, nossa, mas esse amor, ele vai totalmente contra o que eu acredito, ou a forma que eu vivo, meu modo de vida, as minhas crenças, eles não são muito compatíveis a esse amor. Então ele começa a confrontar em relação a isso. São muitas mudanças, né, que o divino masculino precisa passar para aceitar que essa conexão é real, que ela é verdadeira. O 7 de espadas cortando com 5 de paus. E a tendência do divino masculino é sempre fugir, né? A tendência dele é fugir diante dos conflitos, é querer fazer as coisas, dar um jeitinho, em vez de encarar de frente esses conflitos e seguir adiante ao que a vida apresenta. Os enamorados cortando com 8 de copas. Mas ele, mesmo ele fugindo, ele vai ser confrontado a tomar uma decisão, a fazer a escolha, porque o divino feminino não está mais aceitando qualquer coisa, né? Se você é um divino feminino que estava se relacionando, que estava dando tudo de si, porque sabia da conexão, só o fato de você virar as costas faz com que ele não queira fugir e tenha que tomar uma decisão muito importante aqui sobre essa conexão. O cavaleiro de espadas cortando com o imperador. Tem aqui um movimento muito impulsivo, né? Pode ser que ele entre aí em um desespero e fale, não, é agora e eu preciso ir. E haja de uma forma desesperada, talvez uma comunicação nessa energia do desespero, né? Não, eu não posso perder essa pessoa porque eu amo muito essa pessoa e ela não pode me deixar dessa forma, né? Se essa leitura tá fazendo sentido para você, comenta. O 5 de espadas cortando com a torre. Então aqui o divino masculino ou essa, né, pode ser um divino feminino também, que passa por essa torre, ele vivencia conflitos muito intensos, né? Não é fácil, mas ele vai precisar realmente se posicionar,
vai precisar defender aquilo que ele realmente quer. Pode ser que ele precise defender a si próprio diante dessa torre. O 9 de ouros cortando com o valete de ouros. Mas ele identifica, então, quando ele analisa, né, tudo isso, essa conexão, aqui o 2 de copas, o valete de ouros e o 9 de ouros. Ele identifica que é realmente isso que ele quer. Ele tá sentindo uma admiração muito grande pelo divino feminino. E isso é muito forte na hora que ele pondera as decisões que ele precisa tomar. O rei de ouros cortando com o ás de paus. E ele... Bom, ele quer uma estabilidade, ou ele tem uma estabilidade, ou ele busca essa estabilidade para poder manifestar essa nova paixão, esse desejo, isso que acende dentro dele, né? Então é como se ele colocasse ou o desejo ou a própria estabilidade dele a favor dessa conexão e não mais a favor do que ele estava vivendo. É como se ele quisesse dar o que ele tem de melhor, né, materialmente, para essa pessoa, que no caso é você, o divino feminino, que ele admira tanto. E a última carta pra gente ir pro conselho. O mago cortando com o papa. E aqui, depois de refletir sobre o que ele sente e os valores que ele tem, ele decide manifestar algo novo. É a última carta da leitura de vocês. Um momento muito importante aí para os divinos masculinos e para os divinos femininos também. Vamos ver aqui o conselho com o baralho cigano. A carta central dessa leitura é a torre. Às vezes você também é um divino feminino que está precisando se desvencilhar de um relacionamento kármico. E esse é o momento em que as coisas começam a ruir para você também. Mas, em contraponto a isso, tem aqui uma nova manifestação. Tem uma energia muito favorável para que se comece algo novo. Tem ás de ouros, ás de paus. Vamos ver o conselho agora. A cobra cortando com o 7 de espadas. Bom, se você é a pessoa que está fugindo, cuidado, porque não adianta fugir, né? Sabemos que essa conexão, ela não passa. Não é algo que você se desvencilha muito facilmente. É um alerta aqui. A raposa cortando com os enamorados. Aqui é para quem também tá para tomar uma decisão, né? Então, é para agir de forma estratégica, né? Quem precisa tomar uma decisão, ou quem tá aqui virando as costas aí para a conexão, é para agir com bastante cautela, para agir com muita inteligência. Muito importante que se haja com cautela e com inteligência, com estratégia também nessa conexão. Não é só o sentimento que vai fazer com que a união aconteça, né? Não, que vai equilibrar vocês. Precisa ter esse contraponto aí da inteligência. A casa cortando com o cavaleiro de espadas. E aqui, o divino masculino, ele quer tomar alguma atitude, né, de forma impulsiva, mas é necessário que ele entenda que essa conexão, ela é algo natural, né? O imperador e a imperatriz. E essa imperatriz é o lar dele. Então pode ser até que ele venha com uma postura de confrontar, né? Mas ele vai compreender que na verdade não tem por que brigar, não tem por que correr, né? Que é como se essa pessoa que ele percebe que ama fosse o próprio lar dele.
E é isso, né? As chamas gêmeas, uma é o lar da outra. E é só sustentar isso com bastante firmeza. Não sei se ficou claro. Os trevos cortando com o 5 de espadas. Bom, aqui pequenas coisas podem gerar conflitos, né? Pode ser que essa pessoa que vai sofrer essas rupturas, enfim, brigue por coisas pequenas. E aqui fala que as coisas são passageiras, que às vezes essas pequenas coisas não são tão importantes assim. São amenidades que a gente pode deixar passar, né? Se a gente tá falando de rompimento de relacionamento, deixa o outro sair da melhor forma, né? Enfim, não brigar por coisas muito pequenas aí nos relacionamentos kármicos. O navio cortando com 9 de ouros. Bom, e aqui realmente tem uma aproximação, né? Pode ser um caminho um pouco longo ou muito longo para essa aproximação, mas tem esse reconhecimento, né? Pode ser que exista esse caminho em direção a esse empoderamento aí do divino feminino, e pode ser que esse reconhecimento, né, de essa pessoa eu admiro muito, ela é muito maravilhosa, mas esse ainda seja um caminho muito lento, mas é um caminho de aproximação, sim. É ter bastante paciência, porque o tempo, ele é outro, né, quando a gente fala de chamas gêmeas. A foice cortando com o rei de ouros. Bom, aqui pode ser que essa ganância aqui, né, que essa necessidade de estabilidade do divino masculino, ou se você tem essa necessidade de estabilidade, isso precisa ser cortado quando você quer construir algo novo, né? Então é confiar nesse novo que chega. Tem dois novos aqui, o Ás de Paus e o Ás de Ouros. Então tem novas propostas materiais, novas propostas de inspiração, e precisa ter essa confiança aí, talvez cortar essa falsa estabilidade que você tem ou que o seu divino masculino tenha neste momento. E a última carta do conselho. Os lírios cortando com o mago. Então aqui é muita tranquilidade de que o que vai se manifestar é algo muito bonito e duradouro, né? Tem aqui uma carta de harmonia, de beleza, de amor profundo. Então, é confiança. É isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que tenha feito sentido. Até a próxima. Tchau!